Nesse novo quadro nós vamos esclarecer as dúvidas sobre pontos primordiais da vida do ciclista. E um deles é utilizar ou não a sapatilha. Se você tem essa dúvida, acompanhe esse vídeo porque vai valer a pena. Eu sou o Glauber Marques, nós somos a Mais Que Bike e temos muito mais que bike para você. Chega de conversa e vamos ao assunto. Qual é o assunto? Utilizar ou não sapatilha para pedalar. Muitos ciclistas têm essa dúvida e não sabem o tempo certo de fazer. Na verdade, não sabem muitas vezes qual é o equipamento ideal para aquela realidade, para aquele momento do ciclismo que ele está vivendo. Ou seja, existem pedais e sapatilhas adequados para o ciclista que é profissional, para o ciclista que é amador e para aquele ciclista que vai fazer a primeira vez a ação de clipar o pé e sair pedalando. E esse, caso não tenha confiança, é talvez o grande ponto de entrada e de ignição na vida do ciclista. Por quê? Porque a sapatilha pode contribuir com pontos que você talvez nunca tenha imaginado, como segurança, como conforto, como um melhor posicionamento do pé, e isso vai fazer com que você tenha maior eficiência na tua pedalada. Numa subida, numa retona, em qualquer circunstância, a sapatilha pode e vai contribuir para a sua evolução como ciclista e para um melhor desenvolvimento do seu pedal. Quando um ciclista está começando, geralmente ele vai de tênis. E o que isso tem a ver e por que não é recomendado? Porque o tênis foi feito para outra ação esportiva, ou seja, o tênis foi feito para uma caminhada ou para uma corrida. Portanto, os pontos de flexibilidade e de apoio que um calçado de atletismo, ou seja, de caminhada, de corrida, proporciona para o ciclista não são os ideais. O calçado ideal é fazer a utilização de uma sapatilha de mountain bike ou de uma sapatilha de speed, de ciclismo de estrada, porque isso vai fazer com que a transferência de força seja muito mais eficiente. E o que isso significa? Significa que o ponto de contato do taco, ou seja, o ponto onde a gente conecta o taco e esse taco clipa o ciclista, a sapatilha ao pedal, ele é muito mais rígido, tendo menor ponto de torção no arco do pé. Isso gera também, consequentemente, imediatamente, um conforto muito maior. Ou seja, o ciclista que faz a utilização de uma sapatilha, ele tem um ponto ideal de contato com o pedal, fazendo com que fique muito mais eficiente essa pedalada. Esse mesmo ciclista tem menor torção do calçado, fazendo com que fique muito mais confortável, ou seja, eu sobrecarrego menos o arco do pé, toda a estrutura de panturrilha, tendão de Aquiles, todos os pontos de sustentação do ciclista, em especial quando ele fica de pé na bicicleta para atacar uma subida, ou um ciclista de estrada, por exemplo, que fica muito tempo em pé, às vezes dependendo do tipo da subida, isso contribuirá imensamente para que ele tenha um pedal mais duradouro, ou seja, que ele, tendo mais conforto e tendo um ponto de aplicação de força ideal, consiga também pedalar com mais qualidade e por mais tempo. Por quê? Porque uma vez que a musculatura é menos sobrecarregada, ela vai durar mais tempo. Ou seja, o ciclista, ao invés de pedalar 1 hora e estar com a panturrilha fadigada, ele vai conseguir pedalar talvez 2 horas, 2 horas e meia, porque ele vai ter mais tempo útil como ciclista ao longo desse pedal. Um ponto que muita gente fala é: se eu clipar eu já vou cair, ou eu tenho medo de cair se eu clipar. Isso é uma verdade e é em muitos casos um ponto negativo na utilização do sistema, ou seja, a sapatilha com o pedal. Mas isso está ligado ao tipo de escolha que você pode fazer. Por quê? Porque a Shimano, por exemplo, tem o pedal T421 ou T400, que são pedais que têm uma praticidade muito grande para poder clipar e desclipar, da ordem de 60% de praticidade a mais para desclipar e 70% a mais para clipar. Isso faz toda a diferença na utilização daquele ciclista que pedala ali 1, 2 vezes por semana, que tem aquele pedal mesmo de cicloturismo. Essa praticidade vai fazer toda a diferença porque vai romper com esse paradigma, ou aliás, rompe com esse paradigma de que é muito difícil clipar e desclipar e falta segurança. Na verdade,
Eu costumo dizer para os clientes que nos procuram que um susto em cima da bicicleta já faz com que o pé seja desclipado. Então ele tem um foco principal, um objetivo principal, que é esse ciclista que está fazendo a primeira utilização de pedal e sapatilha, e vai funcionar super bem. Então nós já falamos de conforto, nós já falamos de eficiência, e agora nós vamos falar de um ponto primordial que vai em contraponto a esse do não conseguir desclipar e acidentar-se. Mas antes de seguir com essa conversa, quero te convidar a clicar aí, curtir esse canal e começar a nos acompanhar ao longo das pedaladas neste ano, para a gente poder, trocando ideias, ir ganhando conteúdo cada vez maior sobre esse belíssimo mundo da bike. Nós vamos falar de segurança. O quanto uma sapatilha pode interferir de segurança na sua vida de ciclista? Bastante. Vou dar um exemplo. Nós estamos aqui com uma mountain bike, imagine-se numa descida e você não conhece o caminho, fez lá uma curva e deparou-se com um buraco, com uma pedra, com uma situação aonde você tem algumas opções: passar e ver o que é que dá, frear e correr o risco de frear muito forte e bruscamente e vir a cair, ou pular. N situações. Em todas elas você vai estar ligado à bicicleta pelas mãos, caso você esteja utilizando um tênis. Então você vai conseguir fazer uma ação, segurar mais forte, por exemplo, no guidão, ou puxar esse guidão para conseguir pular aquele obstáculo. Caso você esteja com a sapatilha, seu pé não vai estar solto, então você também está conectado à sua bicicleta pelos pedais. E isso vai gerar uma possibilidade de uma resposta, ainda que involuntária, uma resposta que vai te projetar, ou seja, vai facilitar a sua vida, minimizando o efeito, por exemplo, de um acidente grave. Bati de frente com um obstáculo. Se eu estou de tênis, o meu pé pode simplesmente escorregar e eu cair dessa bicicleta, ou o meu pé adentrar na roda, ou bater em algum outro objeto, ou algum outro obstáculo que esteja por ali, seja uma pedra, um topo, alguma coisa. Levando em consideração isso, quando eu utilizo sapatilha, eu tenho um padrão de segurança muito maior para fazer a minha prática esportiva. Então, tá aí um ponto em que muitas vezes nós não levamos em consideração e que é primordial, a sua segurança. Portanto, na nossa concepção, a utilização de sapatilha com a escolha adequada do pedal e a escolha adequada do calçado faz toda a diferença, também do ponto de vista de segurança, assim como uma boa luva, um bom capacete ou um óculos bem legal vão te proteger, também a sapatilha vai contribuir para esse ganho de segurança. Numa situação extrema, o que pode acontecer? Eu caí da bicicleta, meu pé não desclipou. Todos os pedais têm um ajuste de tensão de mola para maior ou menor tensão, ou seja, para ficar mais fácil ou mais difícil desse pé desclipar. Então, uma dica importante é ajuste. Vai começar a utilizar um sistema de sapatilha ali, um clipe, uma sapatilha, reduza a tensão na mola no mínimo possível que aquele pedal ofereça, porque isso vai tornar muito mais prático desclipar o pedal. Se você faz a utilização de pedais que têm compatibilidade com o taco da Shimano, existe hoje a possibilidade da utilização do taco SH56. A grande maioria dos pedais vem com SH51. E o SH56 tem uma diferença crucial que pode fazer com que a sua experiência seja ainda melhor, que é o fato dele ser um pedal na ação de desclipar multidirecional. O SH51, o pedal tem que estar nivelado, ou seja, o meu movimento lateral vai sair somente com ele estando nivelado. Com o SH56, ele sai nivelado e ele vai sair também em ângulo, ou seja, ele sai em diagonal, em movimento diagonal ou em movimento praticamente vertical, fazendo com que em qualquer circunstância, em 3 opções de rotação do pé, eu vou conseguir desclipar. Então, isso torna muito mais prático a utilização do sistema. Portanto, SH56 para pedais que têm a compatibilidade de utilização de taco da Shimano é uma dica muito legal também. O que mais que a utilização da sapatilha pode interferir? Interferir diretamente no ajuste da sua bicicleta, principalmente para quem vai fazer um bike fit
é muito importante a utilização de uma sapatilha, porque um fitter ele vai analisar a base óssea do seu pé e fazer o ajuste de posicionamento do taco respeitando isso. Recapitulando e finalizando, em que vai interferir então? Em conforto, em eficiência, em segurança e no ajuste final de um bom bike fit, vai interferir diretamente em tudo isso. E por isso, caso você queira e precise de uma sapatilha ou de um pedal, entre em contato conosco através do link aí do nosso site e nós vamos ter satisfação em atendê-los. Afinal, nós somos a Mais Que Bike e temos muito mais que bike para você.